E o Já Que Pode está no ar, o podcast da marqueteira do agro. E se você ainda não sabe quem é essa marqueteira, deixa eu me apresentar. Eu sou Jaqueline Diógenes, falando direto do Ceará para o mundo sobre marketing no agronegócio. E hoje é o episódio de lançamento. Sim, e é por isso que eu trouxe o meu convidado, o pai do podcast, para a gente falar junto sobre como esse projeto nasceu. Tudo isso veio de uma palestra sobre a comunicação no agro. E eu apresento a vocês o sul-mato-grossense Diego Trindade. Seja muito bem-vindo, Diego. Estou muito feliz de estar com você hoje nesse projeto e ao longo dessa nossa carreira aí como palestrante, né, que a gente vem trazendo a palestra sobre a comunicação no agro aí para o Ceará. O Diego, ele é fazendeiro, produtor rural, advogado, um monte de coisa dentro do agro. E nessas andanças ele percebeu que existia uma lacuna, né? Que existia uma lacuna em relação à comunicação. E a gente, num bate-papo, ele me convidou, Jaque, vamos falar sobre isso? Vamos fazer um bate-papo? E todo esse nosso bate-papo começou de uma forma despretensiosa e virou um circuito de palestras. Hoje a gente fala, né, para o produtor cearense sobre a importância da comunicação no agro, né, e a gente traz desafios e estratégias. E hoje a gente vai falar sobre isso e sobre o nosso propósito dentro desse projeto. Seja bem-vindo, Diego! Boa tarde, Jaque. Boa tarde, pessoal. Como já apresentado, né, meu nome é Diego Trindade, né? E estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a comunicação no agro, a convite, né, da Jaqueline, no novo podcast dela, Já Que Pode, que eu espero que seja um sucesso. Vai ser sim. Diego, e conta pra gente essa história, né? Você que tem muita experiência, nasceu na fazenda, convive com isso, é basicamente a sua vida. Você percebeu essa lacuna sobre a comunicação no agronegócio. Como foi essa percepção? Foi através que a gente começou a andar muito aqui, né, pelo Ceará, até pelo Brasil, né, em fazendas, em vários locais, né, todos, né, referentes ao agro. E começou a ver que o que falta hoje no produtor rural são as coisas, né, da porteira para fora. Por que eu digo isso? Porque lá atrás, na década de 1950 ou 60, se não me engano, já veio a Embrapa, junto com o pai da Embrapa, que é o Dr. Alisson Paulinelli, saudoso Alisson Paulinelli, né? E já trouxe toda essa revolução, né? Que seria da porteira para dentro, né? Já trouxe toda a tecnologia para plantar, que o cerrado, né? Não dava para plantar nada. Hoje em dia, né? O cerrado hoje é um dos maiores produtores de agro do mundo, né? Tanto que hoje, né, o Brasil é considerado, né, o celeiro do mundo. E o que aguenta, né, segura o PIB do Brasil é o agro, justamente por causa disso, por causa da Embrapa e por causa desse porteira para dentro do produtor rural, que hoje ele é, vamos dizer, ele é excelente da porteira para dentro. Ele sabe plantar, ele sabe colher, ele sabe corrigir a terra, ele sabe de tudo. O problema vem dessa porteira para fora, né? Que, como você sabe, o que é da porteira para fora é comunicação e a tecnologia. Diego, e assim, a gente tem percebido, e até dentro dos principais veículos e das mídias sobre o agronegócio, que se fala muito que o agro não se comunica. Você concorda com isso? É verdade? Concordo. O agro, ele não se comunica com o pessoal da cidade, ele não se comunica com o pessoal né, dos grandes centros, né, também. Ele só se comunica com ele mesmo, né? Ou seja, o pessoal do agro só fala para eles. Por isso que é uma grande barreira também que temos que atravessar. O agro tem que começar a se comunicar com o pessoal da cidade, com o pessoal que não é o público dele e não conhece. Um exemplo é que várias vezes aqui mesmo, né, estamos falando de Fortaleza, né, aqui mesmo em Fortaleza, eu já vi crianças indo pegar, né, sei lá, um leite de caixinha no supermercado e acha que o leite vem da caixinha, né? Não sabe que não, que o leite vem da vaca, né? Então, o que parece é que existem muitos mitos que foram criados por conta dessa lacuna que existe entre uma falta de comunicação do setor e a sociedade.
E a gente sabe que essas lacunas de comunicação, elas são geradas por conta de uma falta de conexão. Se o setor não se comunica, né, ele não é compreendido. Se ele não é compreendido, ele não se conecta. E se ele não se conecta, há uma enorme lacuna que pode ser preenchidas por mitos. Né? Então, a gente andou conversando que há muitos mitos dentro do setor e você acredita que esses mitos eles são originados muito por conta dessa falta de comunicação, não é verdade? Sim. Então, conta assim pra gente que mitos são esses e como é que eles impactam de uma forma negativa. Até quem chamou muita atenção para isso, para começar a olhar para isso, foi até como digo, meu professor, que foi o Chico Graziano. Ele tem até um livro chamado Agricultura, Fatos e Mitos. É um livro que eu recomendo, tá? É muito bom. O livro dele eu já li umas 10 vezes. E até se ele estiver nos ouvindo ou nos ouvir, né? Vamos mandar um abraço também para ele, que é meu professor e grande incentivador também. Quais são os grandes mitos do agro? Primeiro, um exemplo. Falam que o leite de vaca faz mal para a saúde. Também não existe isso. O único leite que faz mal para a saúde é para quem tem intolerância, né, à lactose. E ainda assim, ainda existe, né, o leite A2, que são para essas pessoas. Não tem nenhum estudo que comprove que o leite, né, faz mal para a saúde. Outra, os gases emitidos, né, pelo boi, no caso, ajudam, né, no efeito estufa. Também não tem nenhum estudo que comprove isso. Fora isso, tem outros mitos, como a água que o boi toma faz mal para, né, a terra, diminui a quantidade de água da terra. Também não tem nenhum estudo que comprove isso também. Outro, dos alimentos transgênicos também. Que um alimento transgênico faz mal para a saúde. É outro mito que foi criado também ao longo do tempo e não tem nada que comprove isso. Se fosse assim, no caso dos alimentos transgênicos, a insulina que os diabéticos tomam, né, também não poderiam tomar essa insulina. Também faria mal também. Porque é a mesma base. E tem vários desmatamento da Amazônia também, que é causado pelo agro também. Não tem nenhum estudo que comprove isso. Desmatamento, né, na Amazônia, o agro, ele preserva. Quem é do agro, quem é produtor, quer preservar, não quer desmatar. Quem desmata na Amazônia são bandidos que se aproveitam, né, dessa situação. Mas o produtor rural não desmata, só geralmente com licença. Então, esses são alguns dos mitos, mas tem vários outros. Se a gente fosse elencar aqui, ia ficar a tarde toda falando de mitos aqui hoje. Inclusive, por conta dessa falta de comunicação do agro, eu percebo, assim, de um ponto de vista realmente do marketing, que outras pessoas se aproveitam para ter visibilidade e atacar, né? Então, por exemplo, a Anitta, o Márcio Garcia, eles sempre estão atacando e sempre estão criando uma polêmica, né, contra o agronegócio, e isso dá muita visualização, isso gera muita repercussão. Então, assim, a gente também percebe uma certa pauta por conta de interesses pessoais, por conta de outras indústrias. Então, o que eu vejo é que existe essa lacuna, o agro não se posiciona, outras pessoas, outras indústrias se posicionam e tiram vantagem dessa lacuna. Então, o que pode ser feito, Diego, para que isso seja preenchido e para que o agro, que é uma indústria tão robusta, sólida, ela realmente se posicione de fato e traga o valor agregado que realmente ela tem e ela tenha realmente o reconhecimento da sociedade nesse sentido, não seja considerada o vilão? Eu acho que, primeiramente, o produtor tem que começar a se mostrar, né? E como que o produtor tem que se mostrar? De uma forma simples, a mais simples possível. Pega o celular, hoje em dia todo mundo tem o celular, hoje em dia todo mundo tem internet, né? Vai lá no Instagram e tira uma foto dele plantando, tira uma foto dele colhendo, tira uma foto dele arando, né? Ou então dele fazendo, né, coisas, né, relacionadas, né, à produção. Tira uma foto e posta, né? Uma pessoa não vai dar nada, né? Eu postar, você postar, outra pessoa postar, também não vai dar nada. Agora, por exemplo, aqui no estado do Ceará, nós somos quase 500 mil produtores rurais. Imagina todo mundo postando isso. Imagina o engajamento que vai dar. Vai dar muito mais que o engajamento, né, desses
que ficam falando isso, de uma Anitta da vida, de um Márcio Garcia, que falam as coisas sem ter propriedade nenhuma. Acho que não sabem a diferença, né, de um boi e de uma galinha, né? E ficam postando essas Para se essas promover, coisas. né, Diego? Se promovendo em cima da gente, né? Por quê? Porque acho que a gente não sabe se promover, então vem um pessoal desses e se promovem, né, em cima da gente. Uns ignorantes em relação ao agro, porque eles fazendo isso, eles não estão prejudicando, né, só a imagem do agricultor, eles estão prejudicando a imagem do Brasil, porque o Brasil, como eu disse anteriormente, hoje é o celeiro do mundo. Bacana, Diego. Eu gostei muito desse posicionamento aí. E, assim, fazendo uma leitura do ponto de vista do marketing. Né? Quando o agro não se posiciona, ele realmente deixa uma abertura, né? Uma lacuna para que outras coisas sejam... que tirem vantagem. Então, um exemplo, que foi até você que me pontuou, qual é a carne que é mais conhecida hoje no mundo, né? Então, a Argentina acaba levando a fama, inclusive... nós, brasileiros, quando somos perguntados qual é a melhor carne hoje em dia do mundo, então a maioria de nós fala, não é a carne argentina, mas aí você tem um ponto de vista bem mais interessante. Fala para mim, Diego, aquele que você pontuou. Não, que são mais mitos, né, que existem, né, no agro, né? Na carne, o Brasil é o maior produtor mundial, maior exportador de carne do mundo, no caso. Aí vem e pergunta, qual no mundo, né? Você pergunta isso, não só aqui no Brasil, acho que até mais absurdo aqui no Brasil, no caso, uma Sim. pessoa falar isso, mas no mundo você pergunta, qual que é a melhor carne que tem? Eles respondem, Argentina ou Uruguaia. Sendo que a carne brasileira é muito melhor que a carne argentina ou uruguaia. Por quê? Porque é mais fresca, os pastos, né, aqui são melhores, mas também não vou entrar, acho que no mérito, né, de qual carne é melhor ou não. Porém, a nossa tá de igual para melhor, entendeu? Não perde nada para a carne deles. O problema é que eles são muito mais marqueteiros e comunicadores que a gente, né? Por exemplo, o maior produtor de café do mundo é o Brasil. E quem leva a fama... A Colômbia. É a Colômbia, né? Então, é outro exemplo de que nós precisamos melhorar na comunicação. O Brasil precisa melhorar na comunicação. O produtor rural brasileiro precisa acordar para isso. Eu acho que já está acordando até, tá? Já tem bastante gente falando, tem, né, grandes, né, pessoas influentes aí, principalmente no Instagram. No caso, tem a Camila Teles, que é até também uma amiga nossa, também lá do Rio Grande do Sul, que está se destacando aí também no Instagram, falando bem do agro, levando a palavra boa do agro aí do Brasil pro mundo hoje em dia. Bacana. E, Diego, muitas vezes a falta de posicionamento de um setor, ela vem de uma falta de união. Você acha que o agro é unido? Está se unindo, mas realmente o agro ele não é muito unido porque ele ainda tem muito aquela cultura de antigamente. Os produtores têm muito aquela cultura de antigamente que... Não, eu não vou falar como funciona isso para o meu vizinho, porque ele vai me copiar e vai ganhar mais do que eu, ou então vai vender melhor do que eu, ou então... Isso acabou hoje. Todo mundo, né, sabe, né, o que são as coisas boas. Com a internet aí, coloca no Google, todo mundo vai achar, né, as respostas e a maioria das soluções. Bacana. Como marqueteira e comunicadora, fazendo uma análise mais estratégica, eu percebo que a falta de comunicação do agro, né, e essa permissividade para ser considerado por muitos como vilão vem dessa falta de união. Né? Porque para ter essa união, todo mundo tem que vestir a camisa e bater a mão nos peitos e dizer assim, eu tenho orgulho disso. Só que nessas palestras, a gente percebe que muitos, ao darem seu depoimento, compartilharem um pouco da ideia, eles dizem assim, é porque eu não sei muito defender isso. Então, assim, as pessoas ficam com um certo constrangimento de falar, de não sabe se está falando coisa coerente ou incoerente. Então, eu vejo que o sucesso dessa comunicação precisa, na verdade, de um reforço de união, né? De que as pessoas, de que os produtores, os empreendedores desse segmento se sintam parte de um movimento que realmente é uma engrenagem importante da economia brasileira. Né? Então, quando a gente vai estudar sobre qual é a representatividade do agro em relação ao Brasil, né? São assim, números muito robustos, números muito positivos, né? Foi um setor que realmente contribuiu para alavancar o PIB brasileiro, mesmo durante a pandemia, mesmo durante a crise, o agro realmente puxou o Brasil. É o setor que mais exporta, né?
que é responsável por 45% das exportações brasileiras. É também o setor que mais emprega, então são realmente mais de 30 milhões de brasileiros empregados dentro do setor. Então, realmente é algo que traz muito orgulho de fazer parte, né? E muitas vezes os produtores, os empreendedores do agronegócio, eles não têm essa noção e aí eles ainda ficam muito acanhados. Então, Diego, fala pra gente o que tem que ser feito para destravar essa super força, esse super poder de dentro de um produtor. Em relação à união, acho que para unir o produtor, acho que você só une as pessoas quando elas têm uma causa em comum, né? Então, acho que poderia ser nessa causa em comum da comunicação, acho que poderia ser um dos modos da união, porque a união dentro da porteira para dentro é meio complicado. Vou te dar um exemplo. Aqui no Ceará mesmo, a questão dos laticínios. Vive o produtor brigando pelo preço do leite, tá? Brigam, né? Pelo preço do leite, que o laticínio paga barato, que o laticínio, né, é o vilão, isso tudo. Porém, quando eles vão falar, em vez deles fixarem, né, um preço, né, de leite, no caso o produtor ir lá e fixar o preço de leite, quem fixa o preço do leite é o laticínio. E quando eles chegam em associações ou em federações, né, e falam, ó, nós vamos vender só por esse preço. Aí vai lá o laticínio num grande e fala, ó, eu te pago 50 centavos a mais. O cara vai lá e vende, como acontece também no Mato Grosso do Sul com o boi, no Mato Grosso com o boi, acontece muito aqui também com leite. Então, eu acho que não tem ainda essa união, essa cultura de união, acho que está começando muito, muito agora, principalmente aqui no Nordeste. Então, eu acho que a comunicação seria uma pauta que poderia unir, né, o povo, porque acho que a única forma disso seria unindo, eu acho. Diego, e nas nossas palestras a gente sempre traz aquele dado em relação à mídia, que a mídia, né, parece que tem uma implicância com o agro, que a cada 10 notícias publicadas sobre o agronegócio, 8 são negativas, né? Então, sob o seu ponto de vista, você acha que existe uma indústria por trás tentando boicotar, tipo uma teoria da conspiração, ou realmente é uma lacuna que existe que deve ser preenchida e não existe uma pauta na agenda pública? Então, eu não acredito muito em teorias da conspiração, essas coisas muito não. Eu acho que é uma lacuna mesmo que precisa ser preenchida e que se você não ocupa um espaço, o outro vai lá e ocupa. Sendo ele, né, a favor ou contra. Como, né, os a favor estão trabalhando, estão colocando a comida na mesa do brasileiro, tem os contra que não tem muito o que fazer e acham essas pautas para denegrir, como eu disse, não só a imagem do produtor brasileiro, como a imagem do Brasil, porque isso prejudica a imagem do Brasil, não só do produtor brasileiro. Então, Diego, a gente tem observado, né, não só nas nossas reflexões, mas também conversando com o produtor, que para que haja a união é necessário que haja comunicação. Porque comunicação é ser compreendido e se fazer compreendido. E é também se fazer compreendido que gera conexão. Então, comunicar é se conectar. Então, se está havendo esse gap, está havendo essa lacuna, é porque existe uma falta de comunicação, né? Ou seja, existe também uma falta de união. Então, para que todo esse movimento aconteça, toda essa revolução aconteça, né? Onde é o pontapé inicial? O pontapé inicial na comunicação, acho que você, por ser marqueteira, pode falar bem melhor do que eu, né? Como que a gente, no campo do marketing, né, pode fazer para dar esse pontapé inicial? O que você acha que a gente pode fazer? Então, Diego, realmente a comunicação, como a gente tem percebido nas nossas reflexões, nas nossas andanças por aí, a comunicação, ela não é só um elemento importante, como ela é também estratégico para a prosperidade e para a sustentabilidade do setor. Uma vez que só se comunicar é bacana, mas tem que saber como se comunicar, por que se comunicar e para quem se comunicar. Né? Então, quando a gente observa as teorias da comunicação por trás, o agro precisa inserir na agenda pública da mídia as suas pautas, né? Tem que falar sobre segurança alimentar, tem que falar sobre sustentabilidade, tem que falar sobre impactos positivos na sociedade, tem que falar sobre a desmistificação dos mitos e essas informações técnicas. Só quem pode realmente falar sobre o agro é o produtor.
né? Então, é o produtor, o empreendedor unificar em todos os níveis, né, em que ele está inserido as suas pautas públicas, né? As suas pautas e o seu discurso em relação ao agro, né? Do impacto que ele promove, ele tem que falar disso com o vizinho, com o cliente, com o fornecedor, com o atravessador, nas suas redes sociais. Enfim, é realmente espalhar a mensagem, mas de uma forma estratégica, né? O porquê e para quem. Né? Então, uma vez que haja esse movimento, que existe esse movimento, a mídia começa, sim, a receber essa pauta, né? E a mensagem acaba sendo escalonada, acaba crescendo. Então, uma outra coisa que eu acho interessante é falar sobre histórias que conectam. Porque quando a gente fala sobre agro, eu não vejo muito produtor sendo modelo de história de sucesso. Não sei se é porque há uma timidez, não sei se é porque o setor ainda está meio incubado, mas para que haja uma conexão com a sociedade, né, números não são suficientes, porque nós somos seres sociáveis, então a gente se conecta por conta de histórias. Né? Então, visitando o interior do Ceará, eu tenho visto tanta gente e tantas histórias incríveis. Né? O seu Nazareno, lá na Guaraciaba do Norte, o Galego lá da Serra, né? Que foi um cara que saiu do zero e foi premiado lá na França com um queijo de uma categoria excelente, premium. Então, assim, existem muitas histórias que elas não estão sendo contadas. Né? E se essas histórias não estão sendo contadas, elas não geram conexão. Ninguém consegue entender, ninguém consegue se conectar. Então, acho que uma das nossas propostas, eu e do Diego aqui, é realmente levar histórias de sucesso inspiradoras para que outras pessoas realmente se sintam inspiradas. E eu acho que essa é uma forma brilhante da sociedade perceber a importância e dar o valor percebido e necessário para o produtor rural, né? Que é realmente falar sobre as condições que ele atravessou para chegar ali, porque não é só a jornada difícil do empreendedor, né? Tem outras coisas, tem a parte social, tem a parte econômica, tem o fator climático no Ceará, que também é muito complicado, né? Que a gente luta muito contra essa falta de água. E aí, uma vez que essas histórias de sucesso sejam realmente inspiradoras e propagadas, eu acho que a sociedade tende a vir mais para dentro do setor e compreender, porque o que parece é que o agro não é tão bem compreendido, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante, né, falando como marqueteira e estrategista, é realmente o uso das redes sociais. Hoje, né, o Instagram, ele democratizou o jeito como a gente faz negócio, como a gente se comunica, como a gente se mostra. E hoje o negócio, por mais simples que ele seja, ele tem a mesma oportunidade de se mostrar visível para outros clientes, né? Seja um cliente em outro estado, seja um comércio local, seja na capital. Então, eu acho que o uso da rede social é estratégico para que essa lacuna seja preenchida de uma forma bem-sucedida. Não, com certeza. Até compartilhar até uma história. Quando eu vim para cá em 2019. Quando eu cheguei aqui no Ceará, aí tal, o que você vai fazer? Eu sempre mexi com agro, no caso, né? Sempre, minha vida toda foi agro. Nasci praticamente dentro de uma fazenda. Aí o que ia fazer? Aí até o pessoal falou, não, você vai passar fome lá no Ceará, né? Que lá só tem lindas praias, né? E pedra e calango, né? Falaram até pra mim, né? Falei, bom, Pedra e calango. eu acho que não é assim, né? Eu vou atrás. E eu fui atrás e comecei a ver, né? Aqui tá o maior produtor de camarão do Brasil, tá aqui. Aqui tá o maior produtor de melão do mundo, ali a Agrícola Famosa. Aqui tá ali na Ibiapaba, uma das maiores produções de frutas do Brasil, de manga, abacate, goiaba, etc. Limão tem ali. E tudo irrigado, acerola, tudo isso irrigado e não perde nada para Israel. Eles querem trazer a cultura, por exemplo, de Israel, mas aqui, só você ir ali na Biapaba, você vai ver que a nossa irrigação aqui, se duvidar, é melhor que a de Israel. Hoje em dia, banana. Aqui está o maior exportador de banana do Brasil, o maior produtor de banana para o Nordeste também está aqui. Aqui, há uns anos atrás, dos 10 maiores produtores de leite do Brasil, 3 estavam aqui também. Então, tem muita coisa boa no agro aqui. O que ocorre é que é pouco divulgado, né? Ou quase nada divulgado, porque nem o pessoal de Fortaleza mesmo sabe disso. O pessoal do Ceará não sabe. Você vai aqui no mercadinho, vamos dizer, no São Luís, que é um mercado, né, aqui na Aldeota,
E você fala, de onde que é esse melão? O pessoal não sabe que o melão é daqui mesmo, entendeu? Que tem vários produtores e que, como, né, a própria ministra Tereza falava, o Nordeste é a próxima fronteira agrícola, porque não tem mais para onde crescer o Sul. Não tem mais para onde ir. A próxima fronteira agrícola vai ser no Nordeste. E eu acho que o Ceará tá nesse meio. No Ceará, eles falam, falta chuva, falta chuva. Mentira, não falta chuva no Ceará. No Ceará falta água. É diferente. Aqui, porque pro rebanho, a melhor coisa que tem é esse clima daqui. Pra planta, a melhor coisa que tem é esse clima, né? Esse sol, né? O sol não é o vilão do Ceará. O sol é a bênção que o Ceará tem. Porque as plantas, por exemplo, estão começando a plantar muito eucalipto aqui. Lá no sul, para produzir o eucalipto, o primeiro corte são com 7 anos, aqui são com 5. Para produzir algodão aqui, é quase um mês a menos do que no sul. Aqui você pode plantar o ano inteiro, entendeu? E coisas que no sul, em outros climas, não pode, porque tem frio, tem outras, né, outras temperaturas. E o que falta, então, para cá é a água, que agora, se Deus quiser, com a transposição, vai começar a vir. Mas o que eu quero dizer com isso é que o Ceará, o povo, você vê como falta a comunicação no próprio Ceará, o cearense não sabe as coisas boas que existem aqui no Ceará. É um exemplo de como falta essa comunicação. A comunicação do agro é ruim. E se o cearense não sabe, imagina o restante, né? Por isso que tem esses mitos. Não, é verdade, Diego, porque assim, eu tiro por mim. Antes de todo esse movimento de que o agro é pop, o agro é show, o agro é tech, né, a gente convivia com o agro, mas não existia essa consciência da importância de ser um setor com esse rótulo de que era uma engrenagem realmente de força na economia brasileira. Né? Então, eu nunca me vi assim dentro do agro. Eu já estava dentro, mas eu nunca me vi a gente dentro. Só uma coisinha. Não precisa cortar, não. Você sabe qual for a principal causa das 2 grandes guerras mundiais? A principal causa, a final causa... Fala. Fome. Uma coisa que o Brasil nunca passou e, se Deus quiser, nunca vai passar. Por quê? Porque tem um agro pujante. Uhum. Bom, eu tiro por mim, porque até então, Diego, eu não tinha essa consciência da importância do agro, sabe? Então, assim, como parte da sociedade, eu realmente não me tocava da importância do agro dessa magnitude, de que o agro é tudo realmente, que está desde o processo básico até o processo final. Então, eu acho que esse despertar, né, de que o setor do agro é realmente impactante e de uma forma muito positiva, não só para a economia, mas para a sociedade, eu acho que é fundamental essa percepção. Por isso que essa nossa palestra, A Comunicação do Agro, ela tem realmente nos inspirado e eu me vejo até como um agente transformador, porque assim, é um momento assim, de despertar. Vamos lá, pessoal, isso aqui é um movimento que vocês fazem parte, vocês são elementos fundamentais de um setor que é a engrenagem brasileira. Né? Então, assim, depois que você percebe isso, você passa a ter muito mais orgulho disso. Né? E aí eu vejo o marketing hoje como uma peça realmente fundamental para essa união e para a promoção do setor e a promoção realmente de todos os produtores. E aí, Diego, o que tu diz? Eu acho que o agro também, por muitos anos, principalmente lá atrás, foi meio, vamos dizer, hostilizado, né, pela população. Porque o pai geralmente vinha lá da roça e não queria, né, que o filho continuasse lá. Por quê? Porque ele, né, tinha uma vida muito simples lá, né, com... vamos lá, plantava, né, sua comida, seu arroz, seu feijão. Vamos dizer, não tinha os luxos da cidade, né? Vamos dizer, um exemplo disso é... Você pega uma menina, hoje em dia até mudou um pouquinho, mas antigamente, na faixa dos seus 15 anos, ela olhava para quem? Ela olhava pro rapaz do agro, no caso, que era que andava de bota, de chapéu e né, fivela, ou olhava pro cara lá, o playboyzinho com o carrão, que passava com o carrão. Te garanto que o cara do agro, o pai dele tinha lá, ou não, mas a maioria das vezes tinha lá 2, 3 trator lá na fazenda dele lá, que valia muito mais que aquele carro que tava andando o rapazinho da cidade. Mas para quem que a menina olhava? Pro rapazinho da cidade. Então, aquele, no caso, que a menina não queria vendo isso, queria, né, também, né, ir pra cidade, queria, né, virar aquele rapazinho, né, da cidade. E aí tá o grande erro.
Porque eu te garanto que se ele estivesse lá no campo, produzindo lá no campo, ele poderia ganhar muito mais dinheiro do que vir para a cidade e trabalhar de funcionário, assim, numa indústria, vamos dizer, de calçados, né, sei lá, de confecção ou alguma coisa assim. Eu te garanto que no agro ele teria uma renda muito maior. Porém, ele, né, seria aquele sujinho de bota, né? Não seria todo arrumadinho e engomadinho, como falam. Ei, Diego, mas o jogo virou pros agroboy, hein? Agora tá mudando. Agora o agro é chique, é pop, é show, é tendência, né? Agora tá Hoje os mudando. agroboys, eles realmente são vistos de uma outra forma, né? Como realmente um setor que... São os caras, assim, que fazem a diferença e tem todo um estilo, né? Mas é agroboy, com isso, Diego? não, eu não sou nada, não. Aí, com isso, foi uma... O que eu tô querendo dizer com isso é uma que venha, né, uma cultura. Por isso que o agro era tão, acho que, hostilizado, vamos dizer, entendeu? E realmente agora tá mudando a chave e estão vendo que há quanto tempo aí quem sustenta o Brasil é o agro? Quem sustenta o PIB do Brasil é o agronegócio? É tu que sabe. Tem bem uns 20 anos, viu? Que quem vem sustentando é o agro. Senão a gente já teria caído já. Bacana. Diego, e essa mudança de perspectiva, essa virada de chave que vem acontecendo, né, dentro do setor e assim, dentro da economia, enfim, uma mudança de realidade. Isso tem impactado de várias formas. E eu percebo nessas nossas palestras, nessas nossas conversas com os empreendedores, com os produtores, que eles estão começando a se ver como empresários, né? Que antes era uma coisa que não existia. Quando eu lembro dos meus tios, eles eram meros produtores, né? Era aquele pessoal que vivia realmente da rendinha da fazenda e era aquilo. Então, hoje eu percebo que com a valorização do setor, com a entrada das federações de agricultura e pecuária, né? E que mais? Com a entrada do Sebrae, nesse movimento de capacitação da porteira para fora, o que a gente tem percebido é que o produtor rural agora ele realmente se vê como empreendedor, como empresário, que ele vê a terra como não só o sustento ali da família, mas como uma empresa, né, que precisa de gestão, que precisa de desenvolvimento, que precisa de tecnologia, enfim. Então, o que eu vejo também é até uma mudança, um movimento na cultura do interior do Ceará, que as pessoas estão deixando de vir para Fortaleza, elas estão ficando, elas têm orgulho de agora trabalhar com o pai, existe agora um movimento de sucessão familiar, né, onde o filho começa a ser responsável por uma outra cultura, a mulher está inserida num papel importantíssimo, que é o de gestão comercial, né, é o que eu venho observando, que a maioria está à frente, né, da terra, mas no papel de comercial. Então, assim, é uma revolução que eu realmente tenho percebido que está acontecendo. Né? E eu, como cearense, que antes não prestava atenção e que agora estou antenada, me dá muito orgulho ver de que o nosso estado está realmente passando por uma transformação, de valorização do campo, de retenção de talentos, de movimentação da agricultura e da pecuária. Né? De união. E de união, que é o que se tem buscado. Né? Então, eu acho que a comunicação está no caminho certo, né? De despertar, mas a união também está indo com o que a gente vem falando, que é tipo de dar o sentimento de vamos crescer junto, né? E o que mais? Eu acho que as relações comerciais agora vêm para mim, vêm também para somar. O agro agora, como eu disse no início, tem que... São duas da porteira para fora, são dois, acho que, principais elementos que o agro tem que fazer. Seria, no caso, a comunicação e tecnologia. Também, sem tecnologia, já não vamos, né, para lugar nenhum mais. Então, tem que colocar na cabeça do produtor rural que precisa da tecnologia. Um exemplo disso são agora as pulverizações aéreas, que são por drone. Hoje em dia, você, né, pulveriza tudo por drone. Você não precisa nem do avião, ou então, né, do autopropelito que precisavam, né, nas lavouras, antigamente. Você conta gado com drone hoje também, você não precisa mais. Quer dizer, essas tecnologias estão vindo e elas vieram para ficar, né? Então, precisamos, né, abrir a cabeça, entendeu? Quanto a essas tecnologias. Outra coisa também que, vamos dizer aqui no Ceará, que reclamam muito, o povo reclama muito do leite, por exemplo, do preço do leite, do não sei o que, o leite. Tá bom, então por que você não agrega valor no seu produto? Vamos lá, faz queijo do leite. Então, vende o queijo, não vende o leite. Tem até um exemplo aqui, até de uma senhora, da Dona Rita.
Dona Rita Grangeiro, até do coco. Ela vendia só coco, né? E ela vendia para as indústrias aquele coco verde, né? E ganhava muito pouquinho. Ela, né, conseguiu, né, uma forma de industrializar isso e hoje vende um coquinho chamado MyCoco. Ou seja, uma coisa que ela vendia por, não sei, 30, 40 centavos, hoje em dia ela vende por 3, 4, 5 reais, né, no caso. Olha o tanto de valor agregado. No 9,99 no São Luís, né? Que 9,99? sacada da Dona Rita. É. Ela saiu de centavos para um preço com muito valor agregado, colocou a marca dela lá em cima, hoje virou vitrine, né? Eu acho que está se preparando, inclusive, para exportar. Tá. E a Dona Rita é um modelo clássico de alguém que era produtor rural, que tinha aquele pensamento lá longe ainda, da porteira para dentro, se capacitou, né? Percebeu a mudança e hoje está aí realmente empresária de sucesso com um modelo de negócio que é modelo para todos os outros, né? Sim, modelo para todos. E fora ela, tem várias outras pessoas que a gente pode destacar que estão fazendo isso, estão agregando valor no seu produto, como a própria manta de carneiro do Tauá. É também uma forma de agregar valor no produto. O café do Baturité, eles estão começando a embalar e vender também, outra forma de agregar valor no produto. Quer dizer, tem que pensar e procurar sempre agregar valor e tirar os atravessadores do meio. Que quanto menos gente atravessando no meio, mais o produtor vai ganhar. E a nossa intenção é que realmente o produtor ganhe. E com toda essa tecnologia à disposição e com tanta capacitação aí disponibilizada pelo Sebrae e pela FAEC, o que se percebe é que até a maneira de fazer negócio hoje está mais propícia, né? Então, hoje as pessoas podem realmente fazer mais negócios, podem ter mais ideias e colocá-las em ação. Uma coisa que eu achei fantástica foi o pessoal lá da Serra da Ibiapaba fazendo turismo rural, né? Que eu não conhecia, achei uma ideia fantástica e eu vejo hoje que é super tendência, né? Existe hoje umas rotas sendo implementadas no sul do Ceará, né? Que é o pessoal lá do Juazeiro, ali do Cariri, que são as rotas religiosas. Aí tem a implementação também das rotas do queijo, as rotas das flores, que eles chamam lá na Ibiapaba de Mirante... Esqueci. Não Enfim, lembro essas rotas na Serra da Ibiapaba com a promoção do e turismo falando rural. um pouquinho também de flores também, o Ceará, outra. O Ceará é o segundo maior produtor de rosas do Brasil, perdendo só para Olambra. Olha aí que coisa. Quem vai achar que num clima desse aqui, num semiárido desse, pode, né, produzir flores? Aí, ó, o pessoal tá produzindo flores aqui. Tá vindo o povo do tomate. Tá todo começando a produzir aqui tomate também. Quem diria que o Ceará produz tomate? Uma pílula de acerola, que é produzida ali na Amo, ali na Ibiapaba também. Ela é só exportada, só. Mas é uma pílula de acerola altamente nutritiva. É vendida até para a África, para as crianças, para esse negócio de nutrição. E é produzida aqui no Ceará, onde, né, no caso, o povo pensa que só tem turismo e calango. Que só tem turismo, calango e terra rachada do interior. Pois é, olha aí, a gente surpreendendo realmente, encabeçando o posto de maior exportador de pescados do Brasil, né? Maior produtor de camarão, segundo maior produtor de flores, né? Então, realmente, o Ceará tem revolucionado bastante o mercado do agro no Nordeste, né, Diego? E tem até que parabenizar, porque a melhor coisa do Ceará, como diz o nosso presidente da Federação da Agricultura, a melhor coisa do Ceará é o cearense, que você vê não só no agro, mas em outras coisas, como nos estudos, lá no ITA. Você vai no ITA, a maioria dos estudantes são aqui do Ceará, são cearenses. Então, realmente, a melhor coisa do Ceará é o cearense. É o cearense. Fora o sol, né? Que é muito bom. É o dia que é sul-mato-grossense, mas já é bem cearense. Eu costumo perguntar para ele se ele já merendou, e ele diz que já. Ou seja, ele já agregou esse hábito. Né, Diego? E o que mais? Então, assim, a gente está percebendo um momento de revolução dentro do setor e me dá muito orgulho de ver que o Ceará tem encabeçado o movimento e tem realmente levado isso a sério. E os produtores rurais aqui estão de vento em popa. E é isso, a gente espera realmente que o Ceará e o produtor e o agro cearense e o agro nacional realmente cresça e tenha a visibilidade que merece, né? E como acontece, né, no restante do Brasil, também aqui no Ceará, foi o agro que puxou o PIB, né? Porque de 22 para 23,
até são dados do governo do estado, o único setor que cresceu foi o agronegócio. A indústria caiu um pouco, o comércio caiu, porém o agro cresceu. Então, eu posso até dizer que o agro também está segurando até o PIB do Ceará também já. E eu e o Diego, pessoal, a gente tem percorrido o Ceará num projeto interessantíssimo, que é a nossa palestra de despertar a comunicação no agro, né? E eu tenho me sentido assim numa missão, né? De transformar, de despertar, de conectar as pessoas. E a gente, do segundo semestre para cá, a gente deu 6 palestras, impactamos, acho que umas 150 pessoas, né? Tem outras para começarem a acontecer nesse ano de 2024. E é isso, Diego. Quais são as expectativas para 2024? Bom, as expectativas para 2024 é que essa sementinha, né, que a gente venha plantando, né, da comunicação do agro, né, se expanda, né, e cada uma dessas pessoas que a gente fale, né, que elas procurem também passar isso, né, para as outras pessoas, né, do setor ou de outros setores, para mostrar que a comunicação é muito importante, que hoje, sem comunicação, a gente não chega mais em lugar algum. E também nossas palestras, eu acho que vão se expandir para outros lugares, né, no estado, né? Nós fizemos até agora 6. Esse ano é uma previsão que a gente faça, chega até umas 50 até o meio do ano, né? Tomara. E expandir também para outras capitais aqui ou, né, municípios aqui do Nordeste ou do outro Brasil também estamos, né, à disposição também para dar essa palestra, falar um pouquinho sobre comunicação, então também tentar plantar essa sementinha. E ano que vem também temos aí, né, o programa, né, do Agro Otimista, que, né, vai continuar falando, né, sobre o agro, as coisas boas do agro aqui do Ceará. E temos vários outros projetos também pela Federação da Agricultura, pelo Senar, pelo Sebrae. Vamos com tudo. Vamos com tudo. E, Diego, e como é que tu se sente como agente transformador dentro dessa temática que é tão revolucionária? Na realidade, não me sinto muito transformador, não. Mas eu acho que aos pouquinhos você tem que ir plantando essa sementinha e ajudando. Porque, como, né, também a gente já falou, eu nasci do agro, então você acaba, né, devo tudo ao agro. Tudo que eu tenho, o que tive, tudo veio, né, veio do agro, né? Então, eu acho que é a nossa forma de ajudar. E com isso, retribuir. E com isso, ajudar também o produtor, né? Que eu acho que a nossa maior missão é criar uma classe média rural. Diego, mais uma vez, eu queria te agradecer, né, por ter me chamado para esse projeto das palestras sobre a comunicação no agro. Muito obrigada. Realmente eu me sinto assim muito numa missão, né, de levar esse projeto para mais pessoas, de ajudar nesse despertar, de ajudar nessa capacitação e também de ter essa troca, né? Porque eu cresço muito com essa troca com o produtor, né? Eu que tinha mais essa visão de sociedade, agora tenho mais essa visão do produtor, então eu me sinto realmente muito feliz e, assim, como se eu estivesse dentro de uma missão de vida mesmo. Muito obrigada. E agora a pergunta de milhões. O público quer saber, Diego, qual é o prato favorito da Jaque? A cara dele. Ele não sabe. Valendo! Não, é carne moída com banana. É porque ela me falou, tá? Eu falei pra ele. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Diego, muito obrigada. Desejo muito sucesso na sua missão, né, nos seus projetos em 2024. Vamos brindar o ano de 2024, porque a gente tem várias coisas juntos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Né? Sigam o Diego nas redes sociais. O Diego é um cara massa. É um agro raiz mesmo, que tem muito a contribuir, não só dentro do estado do Ceará, mas dentro do agro nacional. Obrigado, Diego. Tamo junto. Bom, gostaria de te agradecer também, Jaque, por ter, né, encampado esse projeto também e levado esse projeto, feito isso, né, uma meta de vida também, né, esse projeto que vai ajudar muito a transformar, acho que, as vidas das pessoas e principalmente dos produtores. E quem acho que tiver gostado aí e quiser nos seguir, podem me seguir, né, pelas redes sociais, Instagram é @diegotrindade.agro. E é isso, já que pode fica por aqui.
E eu espero você no próximo episódio. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma contribuição, deixa aqui uma mensagem para mim no meu Instagram. E é isso. Te vejo no próximo. Até lá!